Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos com Semear, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe e que o nosso programa encontre o caminho do seu coração. É assim que iniciamos a edição 565 do programa Espírita Semear. Agradecendo carinhosamente pela sua companhia, vamos conferir o que temos para hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 10, com o tema Trama. Nas boas recordações de hoje, a saudosa irmã Gisele Darnaud nos faz refletir acerca do mandamento: não matarás. Vem conferir! No quadro Estudando o Livro dos Espíritos, Valquíria Araújo nos esclarece sobre qual seria o nosso entendimento no momento do desencarne. No estudo sobre a série O Espiritismo em sua expressão mais simples, Haroldo Dutra nos esclarece que os seres da criação são perfectíveis e cabe a eles se aperfeiçoarem. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Trama. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhes entregar. Marcos, capítulo 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, segundo históricos, era dedicado ao comércio como vendedor de quinquilharias. Trazia a mentalidade de que não seria possível a Jesus erguer o seu reino de paz e de amor, o reino dos céus, nos corações sem os recursos amoedados. Caracteriza por isso, entre os sensibilizados para as questões espirituais, todos aqueles que, incapazes da desvinculação dos padrões mundanos, desenvolvem sua luta de direcionamento espiritual presos aos interesses materiais. Após a crucificação de Jesus e por ter se enforcado, foi substituído por Matias, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 15 a 26. Estes tristes acontecimentos que redundaram no processo de crucificação de Jesus apresentam ressonâncias a exigirem profundas reflexões. Admitidos pela misericórdia nos terrenos do aprendizado, da cooperação, somos convocados ao desempenho de atividades que expressem nível de lealdade ao Evangelho e à aferição dos propósitos que vimos de eleger. Na medida em que se estendem esses propósitos, emergem estratégias, de princípio perfeitamente viáveis, mas que, em exame de maior profundidade, podem revelar-se como inspiradas em experiências vividas no passado e já superadas. Por essa razão, torna-se imperiosa a adoção da vigilância no surgimento das novas ideias. Na falta deste componente sempre indispensável, estaremos sujeitos, fugindo dos ditames seguros da nova mensagem, a entrar consciente ou inconscientemente nas teias da inferioridade. A cautela, meus irmãos, sempre será medida de bom senso, para evitarmos cair nos tristes caminhos do desequilíbrio e da desilusão, de que o bem-intencionado apóstolo passou a constituir-se um exemplo vivo.
Na sequência, um dos 12. O apóstolo se encontra numa fase em que já saiu da ignorância, passou para a faixa do conhecimento relativo e se encontra na área da exemplificação. É o homem de ação com quem se pode contar. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus, já preparados no curso de muitas reencarnações, portando valores de maior expressão, mas ainda envolvidos em reflexos de imperfeição, como depreendemos da negação de Pedro ou na atitude de Tiago e João, quando se propõem a orar para que o fogo do céu extermine os samaritanos. Nós também, meus irmãos, candidatos ainda incipientes e imperfeitos à ação dentro dos padrões evangélicos, expressamos em meio às experiências do dia a dia os ideais de Jesus, as vaidades dos sumos sacerdotes, as fraquezas dos apóstolos, os envolvimentos imediatistas de Judas. Todos os apóstolos eram criaturas com fardo cabedal de potenciais de realização com Jesus e que eles asseguraram vencer as dificuldades do caminho e as insinuações das tendências menos felizes que remanesciam em seus espíritos. Contudo, apenas um, Judas, pelo fato de dar curso às elaborações de sua mente, fértil no trato das questões puramente humanas e por não atender ao alerta do mestre para não cair ao peso da bolsa, como relatado no livro Boa Nova, capítulo 24, Espírito Humberto de Campos, acabou por sucumbir sob o jugo das fraquezas de que ainda era portador. Nas disposições que vigoram hoje frente à revelação da verdade, que nos propõe o fora da caridade não há salvação, não podemos descuidar de que a característica do verdadeiro espírita é a sua transformação moral e os esforços que emprega para domar suas inclinações más. Este, o roteiro seguro, não apenas para ampliação das possibilidades de trabalho com Cristo, mas principalmente para a dissolução das tramas que ainda portamos e para as quais devemos dirigir nossa atenção cuidadosa. Continuando, foi ter com. Podia haver em Judas, como realmente houve, influência espiritual de ordem inferior, mas encontrando ressonância dentro dele, eis a questão. Tanto que é ele quem toma a iniciativa de ir, não foi levado, não foi transportado. A vigilância, mais uma vez, é chamada para que os impulsos irrefletidamente aceitos não venham a nos conduzir a situações difíceis. Prosseguindo, os principais dos sacerdotes eram aqueles que exerciam a atividade religiosa como simples profissionais, escravos de ritos e tradições, com a autoridade de fora para dentro, já que era decorrente do cargo e não da moral. É a representação de quantos que, acentuadamente religiosos, não identificados com a mensagem do Cristo, que é perfeição, bondade, perdão e simplicidade, são suscetíveis de reagir de forma sempre imprevisível na defesa de seus conceitos e posicionamentos. E, por fim, para lhe entregar, isto é, colocando ilusoriamente a fantasia acima do bem legítimo. Com esse procedimento, dispensava-se movimentos externos. Era um deles, integrante do grupo de Jesus, que tomava a iniciativa. À primeira vista, fica-se admirado com a atitude de Judas, preparado como todos e com todos, portador ainda de deficiências, aprestou-se para uma grande aventura e faliu. Não podemos, a respeito disso, nos esquecer de que o verdadeiro inimigo está dentro de nós, personalizado pelas viciações. Judas apreciava o dinheiro, como está em João no capítulo 12, versículo 6, que o levou, vale repetir, meus irmãos, a sucumbir ao peso da própria bolsa, como Judas se enganara. Os valores amoedados e transitórios nunca poderão abater os fundamentos inabaláveis do Espírito. Na aparente derrota de Jesus estava a vitória. Muitas vitórias aos olhos do mundo são, ao contrário, fracassos extraordinários.
Ainda hoje, clareados pelos conceitos da doutrina espírita, podemos entender que são em lances desse tipo que padrões de humildade, resignação e fé em Deus são medidos e testados ante os componentes que o mundo exterior nos propõe a todo instante. São as ilusões advindas principalmente pelas aparências, pelo poder, pela autoridade a desafiar a cautela e a segurança de cada um. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de amor, é tempo de semear. Boas recordações. Quadros que fizeram história no programa Espírita Semear. E agora com vocês, momento de reflexão com Giseuda Carneiro Arnaud. Caros ouvintes, mais uma vez estamos aqui para falarmos do Evangelho de Jesus, precisamente dando continuidade ao Sermão da Montanha, onde se encontram suas máximas morais. E esta noite nós vamos iniciar lembrando o que Jesus nos falou. Declaro-vos, pois, que se a vossa justeza não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Aprendeste o que foi recomendado aos antigos: não matarás, e quem quer que mate estará sujeito a julgamento. Eu vos digo que quem se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e que aquele que disser ao seu irmão raca estará sujeito ao julgamento do sinédrio, e quem lhe chamar insensato estará em perigo de geena de fogo. Graças a Deus. Bom, nesta passagem alegórica transmitida por Jesus, ele mostra aos seus seguidores a importância de não fazermos como os antigos, porque nós aprendemos com os antigos, no Decálogo, o não matarás. E aqui, nesta passagem, ele nos lembra que nós também matamos com a palavra, quando falamos palavras agressivas, grosseiras, palavras que magoam, palavras que ferem. Mostra Jesus que com a palavra nós também matamos. Matamos nas pessoas os anseios, as esperanças, as ilusões. Por isso, todo cuidado com a palavra. E Jesus nos mostra que nós seremos julgados. E esse julgamento não é o julgamento de alguém no mundo espiritual, de Deus ou dele mesmo. Ninguém nos julga. Quem julga é a nossa consciência. Quando nós matamos fisicamente, tirando a existência física de uma pessoa, nós responderemos por isso. É o julgamento individual da nossa própria consciência. Quando nós matamos com a palavra, nós matamos as pessoas não fisicamente, mas matamos moralmente. E não matamos apenas uma pessoa, mas podemos matar várias pessoas usando palavras que não deveríamos usar. E aí nós receberemos não um julgamento
individual, mas um julgamento coletivo. Todas aquelas pessoas que nós matamos com a palavra, ferindo, criticando, humilhando, agredindo e até caluniando, nós vamos ter um julgamento coletivo. Aquelas pessoas que foram feridas com a nossa palavra, elas vão cobrar de nós aquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos, aquilo que nós fizemos com que elas se magoassem. É o julgamento do Sinédrio, que representa uma coletividade, um grupo de pessoas. Depois ele fala no julgamento da geena, a geena de fogo. E esta geena de fogo representa a terra, quando nós teremos que retornar a esta geena de fogo, a esta terra, para resgatarmos esse nosso débito diante daquelas pessoas a quem nós ferimos, aquelas pessoas que nós magoamos, aquelas pessoas a quem humilhamos, agredimos, caluniamos. A calúnia é gravíssima. Quando caluniamos alguém, por mais que aquela pessoa procure mostrar que é inocente, que aquilo não foi verdadeiro, a calúnia já caiu na boca de muitas pessoas. E muitas pessoas que ouviram aquela calúnia e acreditaram, estas pessoas vão também levar adiante aquela calúnia, propagando cada vez mais aquilo que nós dissemos, aquela calúnia que nós levantamos. Por isso, meus amigos, meus irmãos cristãos, nós deveremos ter muito cuidado com a mensagem de Jesus, com este evangelho santo, com este evangelho iluminador das nossas almas, com este evangelho que traz para nós uma diretriz, como deveremos nos comportar na sociedade em que nós vivemos, não somente dentro do nosso lar, mas em toda parte, nos coletivos onde andamos, nas festas, nas casas religiosas, onde estivermos, deveremos ter sempre o cuidado de usar o Evangelho de Jesus, fazendo exatamente como ele nos ensinou e como ele vivenciou. Muita paz, que ele, Jesus, derrame sobre todos nós as bênçãos celestiais e que possamos ter uma vida de iluminação. Graças a Deus. Como vai você? Anda sentindo que precisa conversar? Compartilhar algo com alguém? Conte com o CVV. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você não está sozinho. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Suave é se ter união, oh quão bom e quão suave é sermos irmãos. Devemos sempre amar as pessoas, tratá-las com simpatia, socializando a paz, vivendo dia a dia,
o amor nunca é demais. É como o orvalho que cai sobre o monte, é como a água que vem em cascata, proporcionando um suave som. É como a bênção do alto que desce à terra, a relva bonita que Deus nos deu e o perfume das flores em cada manhã. É como o orvalho que cai sobre o monte, é como a água que vem em cascata, proporcionando um suave som. É como a bênção do alto que desce à terra, a relva bonita que Deus nos deu e o perfume das flores em cada manhã. Tratá-las com simpatia, socializando a paz, vivendo em grande harmonia no nosso dia a dia. O amor nunca é demais. É como o orvalho que cai sobre o monte, é como a água que vem em cascata, proporcionando um suave som. É como a bênção do alto que desce à terra, a relva bonita que Deus nos deu e o perfume das flores em cada manhã. É como o orvalho que cai sobre o monte, é como a água que vem em cascata, proporcionando um suave som. É como a bênção do alto que desce à terra, a relva bonita que Deus nos deu e o perfume das flores em cada manhã.
regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe.
Ouvimos no primeiro bloco as músicas À Luz do Salmo 133 com o grupo Receita de Paz. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Estudando o Livro dos Espíritos, com Valquíria Araújo. Olá, amigos. Sou Valquíria Araújo. Hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre 3 questões de O Livro dos Espíritos, falando sobre a perturbação espiritual. Quando nossos seres amados desencarnam, questionamos em que situação eles se encontram. Perguntamos se eles têm condições de entenderem o que está acontecendo. E nós estamos preparados para esse momento? Questão 163 de O Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de ter deixado o corpo? Em outras palavras, quando desencarnamos, entendemos tudo o que está acontecendo conosco, temos noção das situações que estão desenrolando sobre os nossos olhos a partir daquele momento? Resposta dos Espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Meus amigos, imaginemos que nós, encarnados, passamos por um período longo de doença, com tratamento médico, internados num hospital. Recebemos alta depois de algum tempo. Como é o nosso comportamento perante a vida, perante as pessoas? A grande maioria afirma que são como extraterrestres naquele conglomerado. As coisas não possuem o mesmo valor e outras possuem mais valor do que dávamos antes. Algumas criaturas que nós conhecemos talvez não sejam tão importantes mais para nós. Outras são mais importantes do que nunca. Então, esse estado de nos adaptarmos no pós-tratamento médico equivale, em uma parca ideia, o que seria a nossa perturbação diante deste novo momento, desta nova fase. Questão 164 nos indaga: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e na mesma duração para todas as pessoas? Já depreendemos o que os espíritos irão nos responder. Claro que não, amigos. Cada um de nós possuímos a nossa história, traçamos um aprendizado e, mais importante, vivenciamos este conhecimento durante a reencarnação. Então, seria de espantar acreditar que todos nós teríamos o mesmo processo de adaptação a esta nova fase. Os espíritos respondem desta maneira: não, depende da elevação de cada um. Quanto mais a criatura está purificada, ela mais fácil se reconhece neste novo momento de sua vida. Quanto mais carnal, e essa terminologia que os espíritos utilizam, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. De tanto carregarmos um fardo e termos como o mais importante de nossas vidas, iremos sentir falta deste fardo, mesmo sendo um fardo que carregávamos outrora. Por fim,
A questão 165 nos faz uma pergunta importante. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre esta duração mais ou menos longa da perturbação? E é interessante pensarmos sobre este questionamento, porque alguns acreditam que somente em conhecer sobre a imortalidade faz com que a criatura esteja numa condição diferenciada com relação ao desencarne. Mas não é assim. Os espíritos dizem que, sim, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência importante. Mas o que mais é importante, o que mais diferencia a nossa condição com relação às outras criaturas, não é conhecer o Espiritismo, mas vivenciá-lo. Por isso que eles destacam a prática do bem e a consciência pura. Isto sim, meus amigos, que nos candidata a uma condição melhor no pós-desenlace. Que possamos aprofundar o nosso conhecimento com relação a este importante capítulo da nossa história. Aprendendo, aprendendo e aprendendo. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora com vocês, mais um estudo espírita com Haroldo Dutra Dias. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. No episódio anterior, nós estudávamos a segunda tarefa conferida pelo Criador aos seres inteligentes da criação. Essa tarefa constitui-se no seu autoaperfeiçoamento. Cabe aos seres da criação, aos seres inteligentes da criação, o dever de se autoaperfeiçoarem, porque eles são perfectíveis. O que significa essa palavra perfectíveis? Eles têm a possibilidade da perfeição ao longo da eternidade. Isso significa, e nós veremos isso é muito importante, porque isso trará nos itens posteriores um outro princípio fundamental da doutrina dos espíritos, que é o princípio da evolução dos seres e das coisas. Como os seres inteligentes da criação se aperfeiçoam, são perfectíveis, a cada transcurso de tempo, de um tempo cíclico, eles se tornam melhores. Eles aprimoram seus atributos. Eles se aperfeiçoam. E ao se aperfeiçoarem, se aproximam do foco da inteligência, do foco do amor na criação infinita, que é a divindade. Nesse ponto, o Espiritismo nos abre um horizonte extraordinário, porque ele fala de seres que foram destinados ao encontro supremo. Os seres inteligentes são criados para o seu encontro com o Criador. Nós estamos destinados a esse encontro. À medida que nos depuramos, à medida que nos aperfeiçoamos, temos condições de melhor compreender a divindade. Temos condições de melhor percebê-la. Temos condições de melhor interagir com ela. Esse destino de felicidade suprema, esse destino de comunhão, e a palavra não poderia ser outra, comunhão. Comunhão com a divindade é o nosso futuro. Nisso, o Espiritismo apresenta um horizonte de suprema esperança. Ele como que revitaliza o coração de todas as religiões do planeta, porque planta uma semente extraordinária em todas elas, a esperança da comunhão com a divindade. Uma divindade que é a inteligência suprema,
uma divindade que é amor infinito. Portanto, administrando o infinito da criação, o Espiritismo nos mostra seres inteligentes não mais gozando de um enfadonho céu, não mais numa inércia incompreensível, mas seres que se aperfeiçoam, seres que se aprimoram para melhor administrar. Para melhor administrar uma criação desafiadora, uma criação extraordinária, uma criação que ao mesmo tempo que nos desafia, nos aperfeiçoa. Esta é a obra divina à nossa disposição. É necessário semear o bem e a esperança, mantendo a consciência em paz. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Jovem, trabalha com amor, usa tua juventude para o bem. Jovem, estuda, procura conhecer, pois força sem sabedoria não tem jeito de ser. Entre medos e anseios, procure se esforçar, pensar no bem, que a resposta logo virá. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça? Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navegar na vida com o barco do amor. Com o mestre no leme, os ventos soprarão a favor e o mar da vida fica bem mais sereno. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça? Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navegar na vida com o barco do amor. Com o mestre no leme, os ventos soprarão a favor e o mar da vida fica bem mais sereno. Sempre que caímos ao longo do caminho, logo pensamos em desistir. Não há novidade quando se está aprendendo, que de vez em quando a gente vai errar. Só não podemos é calar a voz, só não podemos nos sentirmos sós. Quantas vezes dizemos nunca mais faço isso, e minutos depois nos tornamos o algoz.
isso não cobremos aos outros do caminho uma perfeição que não está em nós. Só não esqueçamos que podemos mais. Se hoje está difícil, mudaremos amanhã. Parece até que às vezes é quase impossível a gente transformar o que ainda dói. Mas isso é falácia, mentira e desatino. Se existe alguém capaz, esse alguém somos nós. Por isso comecemos a soltar a voz e transformaremos a cada um de nós. Só não podemos é calar a voz. Só não podemos nos sentirmos sós.
Ouvimos nesse bloco as músicas Que Queres Que Eu Faça, Perdoe-se e Nas Asas do Amor com o grupo Toque de Luz. O Semear te oferece uma pausa para pensar na vida todas as semanas, espalhando as sementes de amor na sua vida, espalhando as sementes de paz ao seu redor, espalhando as sementes de fé no seu dia a dia, espalhando as sementes de luz no seu caminho. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A Psicologia da Gratidão é mais um livro da coleção psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este livro, que traz como tema a psicologia da gratidão, torna-se um instrumento hábil no eixo do ego e self, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Nesses dias de violência, de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar, em referência à saúde integral dos seres humanos. Esta belíssima obra traz uma análise profunda e abrangente sobre a gratidão, auxiliando a todos os seres a buscarem um novo caminho para empreender na autoconquista. Aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Grupo Espírita Discípulos de Jesus, na rua Iaiá de Melo, número 241, bairro do 40. As palestras públicas, quintas-feiras, 20 horas. E também na cidade de Campina Grande, a União Espírita Cristã, na rua Tiradentes, número 154, Centro. Palestras públicas nas quintas-feiras, 19h30 horas. Então, meus queridos irmãos, é com gratidão que encerramos mais uma edição do programa Semear Juntos. Estamos naquele momento da mensagem final e hoje eu escolho a Cantiga da Gratidão, de autoria de Maria Dolores, que nos diz: o céu te recompense, alma querida, porque ouvistes o convite do Senhor e nos trouxestes paz e luz à vida pela bênção do amor. Deus te enriqueça as mãos ternas e ativas, mãos que buscam Jesus no irmão triste e sem nome, dissipando a penúria que o consome ao calor da bondade que cultivas. Deus proteja a brandura que te entregas, quando desculpas de expressão serena aquela mesma voz que te condena, desconhecendo as dores que carregas. Deus te abrilhante a ideia justa e boa,
com que ouves ofensas sem guardá-las, para dizer somente no que falas aquilo que edifica e que abençoa. Deus te ampare na fé que te sustém ao enxugar as lágrimas alheias, em tudo quanto inspiras e semeias na tarefa do bem. Deus te guarde na fé que te conduz, vencendo tempo e luta, sombra, e porque contigo a vida se renova, atendendo a Jesus. Uma excelente semana para todos nós e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A passagem que trazemos hoje para nos lembrar do que Jesus nos ensinou está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é nosso Pai e com certeza quer o melhor para nós, porque Deus é amor. Que sejamos também o amor na forma de agir, no falar, no pensar. E assim estaremos em comunhão com o nosso Pai. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.